Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé e o tema é Pregação e Vida de Jesus e o Casamento Hebreu. Meus amados irmãos, nós já fizemos um áudio sobre esse tema e agora nós damos continuidade a esse tema, trazendo uma situação que é muito interessante e que é a segunda parte daquilo que nós estamos propondo agora nesse tema novo, e que é o casamento hebreu. Pregação e vida de Jesus e o casamento hebreu. E entendendo, meus irmãos, o texto que está em Lucas, capítulo 22, versículo 20, diz assim: depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Meus irmãos, dentro daquele pedido de casamento, do casamento judeu, né, tem uma questão que é bastante peculiar e interessante dentro da perspectiva do que Jesus Cristo fez pela igreja dele. Para que houvesse um casamento judaico, era preciso que houvesse uma intenção clara e objetiva do noivo, de pedir à noiva e se entregar por ela, pagar um dote por ela. O casamento hebreu, ele se dá dessa forma. E Jesus Cristo, na primeira parte do casamento, quando é feito o pedido, aquela situação de junção é aqui. É quando Jesus Cristo chega e diz assim: depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. É preciso que no casamento judeu, no casamento entre judeus, houvesse esse momento dele oferecer o cálice, oferecer um cálice de vidro, não é de vidro, mas um cálice fino, e dentro desse cálice o vinho, para representar aquela aliança que estava sendo feita. E ele diz: se a noiva aceitasse beber daquele cálice com o noivo, com o futuro noivo, com o pretenso noivo, aí estava consolidado o noivado. E quem foi o nosso representante naquele instante ali? Nosso representante, o representante da igreja, foram os 12 apóstolos, porque aqui ainda estava Judas, né? E aí ele diz: este cálice é a nova aliança. Que aliança é essa? O Novo Testamento, meus irmãos, a tradução de Novo Testamento é nova aliança. Como está se referindo à questão do casamento, é a aliança de Jesus Cristo com a igreja, com a noiva. E aí ele vai deixar essa noiva lá e vai para o Pai, para depois de um determinado tempo voltar. E ele diz: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Por vocês quem? Por nós. Por nós, igreja de Deus aqui nessa terra. Então, meus irmãos, dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender e compreender aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, está fazendo. Porque tem um detalhe interessante. Ele vai dar um presente à noiva. Se a gente prestar atenção, depois desse dia aqui,
40 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele esteve aqui na terra e ele faz uma promessa, que aí essa promessa é aquele que vai ouvir, receber de Deus e passar para a noiva as coisas, que é quem? O Espírito Santo. Nós vamos ter uma parte que vamos falar do Espírito Santo, e uma coisa tremenda, meus irmãos, que nós entendemos e compreendemos aqui nesse texto, que se a gente, o capítulo Lucas 22, capítulo 19, vai falar do pão, mas depois é que vem o pão. Agora é a representação simbólica exatamente da tomada do vinho e o pedido de noivado que Jesus faz à sua noiva, futura noiva, e o aceite. Quando os apóstolos, que eram quem representava nós naquele instante, meus amados irmãos, ele recebeu e eles aceitaram o pedido de noivado do Cordeiro. E aí nós fomos transformados em a noiva do Cordeiro. Isso é emblemático, meus amados irmãos, porque é o seguinte: Jesus, a partir daqui, vai fazer uma coisa, vai comprar a noiva, né? Ele vai dar o dote ao pai da noiva, que é o seu próprio sangue, que ele morreu pela igreja. Porque, por exemplo, no casamento judaico, as filhas naquela época, meus amados irmãos, um pouquinho de história. As filhas naquela época, elas eram quem fazia todo o trabalho pesado da casa. Buscava água, se tivesse uma vinha, era elas que cuidavam. Se tivesse uma roça, uma plantação, era ela que cuidava. Se tivesse ovelhas, era ela que cuidava, era a mulher. Então, quando era tirado essa mulher do seio familiar para casar, era preciso que o homem desse um dote para o pai, em compensação por a tirada daquela mulher do seio da sua família, que era quem trabalhava, né? Se você for lá e ver a história dos hebreus, vocês vão perceber isso. E outro detalhe interessante, quando Jesus Cristo dá o dote aqui, o dote é a vida dele. O dote é a vida de Jesus Cristo, é o sangue dele, o sangue do Cordeiro. Não é qualquer sangue, é um sangue sem mácula, meus irmãos. O sangue do Cordeiro é exatamente isso. E naquele instante aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o fato de os apóstolos, era quem estavam ali naquele instante, e tomaram esse cálice com o futuro noivo. E aí aconteceu, de fato, o noivado. Aí era preciso que ele pagasse um alto preço pela noiva. Preço mais alto não existe. Agora, detalhe interessante, ele deu um presente à noiva. E ele deu esse presente à noiva, e nós vamos falar um pouco desse presente num outro áudio, para que a gente possa entender e compreender o que Jesus Cristo veio fazer nessa terra, e como ele veio, e a questão do casamento judaico, que é a vinda de Jesus Cristo. Tudo está dentro. Por exemplo, arrebatamento, essas coisas, está tudo no casamento e na simbologia do casamento judaico e naquilo que Jesus Cristo está fazendo com a igreja, está fazendo pela igreja. Amém, meus irmãos? Um bom dia, que Deus possa nos abençoar, nos dar alegria, saúde, paz e muita, muita, muita prosperidade. Um abraço, meus irmãos.